Boa noite a todos. O intuito dessa aula é falar sobre alguns testes de avaliação aeróbia, de avaliação da capacidade aeróbia. Então, o que nós selecionamos foi o teste de campo, mais precisamente o Cooper de 12 minutos. Então, primeiramente, por que avaliar? Avaliar ele é importante para uma melhor seleção dos exercícios. Então, a partir do momento que nós conseguimos avaliar o aluno de forma adequada, nós podemos classificar ele, e, a partir dessa classificação, a gente consegue selecionar exercícios mais adequados para ele, para que ele consiga ter uma aprendizagem adequada, de acordo com a sua classificação, orientar de forma mais precisa e desenvolver alguns aspectos motivacionais a partir de então, para que ele consiga ter uma melhor adesão ao exercício, ter uma maior afetividade e, consequentemente, mais felicidade, mais prazer para poder fazer as atividades físicas, os exercícios físicos propostos pelo professor. Então, capacidade aeróbia. A capacidade aeróbia ela pode ser mensurada de várias formas. Aqui vocês podem ver uma série de protocolos, uma série de testes que podem ser realizados para que seu aluno ou para que o avaliador, no caso o professor, consiga fazer a detecção dessa capacidade de forma adequada. Alguns são métodos indiretos, ou a maioria deles, né? Mas são testes que são simples de fazer, são testes baratos, na sua maioria. E isso faz com que seja cada vez mais fácil que o professor consiga avaliar essa capacidade de forma, talvez não precisa, mas de forma adequada, de uma forma coerente, para que o aluno consiga realizar protocolos de treino, com uma seleção melhor, com uma organização melhor, com que ele consiga ter uma evolução e, consequentemente, uma adesão à atividade física de forma mais adequada. Então, o teste de corrida de 12 minutos, de Cooper, ele é muito simples. Então, um dos objetivos é medir de forma indireta a capacidade aeróbica em crianças a partir de 12 anos, adolescentes e adultos. E ele é muito simples de realizar, porque é fácil. Esse objetivo do aluno ou do avaliado é de percorrer uma maior distância possível em 12 minutos. É um teste simples pelos materiais que são utilizados. Se necessita de um cronômetro, de um apito e básico, uma folha para anotação. Então, é importante também com que seja realizado numa pista de atletismo ou local plano com demarcação a cada 50 metros. Caso não tenha demarcação a cada 50 metros, o professor pode colocar cone, pode fazer essa metragem com treinos, enfim, tem materiais para isso, para poder fazer essa demarcação a cada 50 metros. O procedimento do teste, o mais importante é orientar ao avaliado ou ao aluno algumas coisas, como, por exemplo, dizer para ele que é permitido com que ele ande durante o teste. Então, a gente sabe que nem todos os alunos ou nem todos os avaliados têm condição de correr durante 12 minutos. Isso vai depender muito do público com que você esteja trabalhando. O que é importante também dizer para ele que o ritmo ele deve ser constante. Então, o aluno ele não pode parar durante o teste. É permitido andar, assim como permitido correr, mas parar durante os 12 minutos não. Por quê? Porque senão o teste vai ter que ser interrompido. Pode-se avaliar também grupo de 20, 30 pessoas, portanto, ele é bem abrangente, ele é simples para que o professor realize esse tipo de teste. Então, professores que trabalham com grupos de corrida, é muito comum de ver utilizando esse tipo de teste. O início do teste ele pode ser verbal, com estímulo verbal do avaliador ou do professor, como, por exemplo, dizendo atenção já, e aciona o cronômetro e se inicia o teste. Ou pode ser desde que ele combine com o avaliado através do apito, do acionamento do apito. Então, o professor ele aciona o apito e o atleta ou o aluno ele inicia a corrida, ou inicia andando, ou inicia correndo os 12 minutos. No final do teste, o professor ele aciona o apito, então é importante com que o professor ou que o avaliador diga ao avaliado que o final do teste ele vai acionar o apito, já para que o avaliado saiba quando termina o teste. E aí é importante com que o avaliado ele pare no momento que é acionado o apito, para que o professor venha fazer a metragem de maneira correta. O avaliador ele se posiciona na linha de saída e deve anotar o número de voltas na pista
de cada avaliado. Então, a partir do momento que se inicia o teste, o avaliador, que é uma coisa muito importante também que se diga, ele saiba a metragem total da pista de forma precisa e com que as demarcações dos 50 metros estejam bem acentuadas para que tenha o menor número de erros ou o menor erro possível na hora de poder fazer a avaliação. Então, é importante com que ele fique na linha de saída para anotar o número de voltas de cada avaliado e, a partir disso, fica muito mais fácil para ele poder ter a metragem percorrida pelo avaliado de forma adequada, de forma precisa. Avisar aos avaliados o tempo do teste. Então, a cada 3 minutos, o que se recomenda é que o avaliador diga ao avaliado o quanto tempo ele está percorrendo. Então, é importante, até mesmo para que o avaliado saiba, para que ele consiga resistir aos 12 minutos. Então, é muito importante com que seja dado essa informação para o avaliado. No último minuto, não é permitido aumentar a velocidade e, ao término do teste, o avaliado fica parado até a mensuração. Então, como já dito, acionou o apito, orientar o avaliado com que ele pare aonde ele terminou, aonde é acionado o apito, para que seja mensurado de forma adequada a metragem percorrida pelo avaliado. Algumas precauções são importantes, então é importante fazer uma anamnese justamente para pessoas que têm problemas de saúde, problemas cardíacos ou que estejam tomando alguns remédios, como beta-bloqueador, como alguns remédios como diuréticos, para que não tenha nenhum prejuízo durante o esforço. Então, todo teste de esforço é importante fazer uma anamnese para coletar o máximo de dados possíveis, para que se tenha todo o cuidado possível com o avaliado. Verificar com antecedência a metragem da pista, isso é muito importante, como já dito anteriormente, para que não se erre na precisão da mensuração da capacidade do avaliado. A temperatura ambiente, o ideal é que esteja entre 18 e 25 graus, portanto, que esteja numa temperatura agradável para o avaliado poder fazer o teste de forma adequada, para ele poder fazer o teste com mais eficiência. Permitir o aquecimento antes do teste, então, orientar sempre ao avaliado fazer um bom aquecimento para que ele consiga atingir o estado estável e venha ter o menos transtorno possível durante a avaliação e que esse teste consiga ser mais fiel possível. Então, é importante com que o avaliado faça um bom aquecimento antes desse teste. E a distância percorrida, ela deve ser em metros. Por que ela deve ser em metros? Vamos dar um exemplo com que uma pessoa, um indivíduo de 35 anos, homem, saudável, venha fazer esse teste. E dentro desses 12 minutos, a distância percorrida por ele foi de 2.000 metros. Então, vocês já estão observando que tem uma equação muito simples para a predição do VO2 máximo. Então, se esse atleta ou esse aluno, se esse indivíduo correu ou percorreu 2.000 metros durante o teste, tem uma equação muito simples que pode ser vista já por vocês, que é a distância menos 504,1 dividido por 44,9. Então, vocês têm um exemplo aqui da distância que foi percorrida por ele, de 2.000 metros. Essa equação ela é a que tem que ser utilizada neste tipo de teste para a predição do VO2. Então, você já começa a perceber que esse indivíduo homem saudável de 35 anos tem o VO2, ou a predição do VO2, sempre lembrando que é de forma indireta, e até mesmo por ser uma equação de forma indireta, deu de 33,3. Então, são 33 ml por quilogramas minuto que ele consome de oxigênio. E aqui é possível você detectar, no teste de 12 minutos, a metragem percorrida pelo aluno. Então, esse nosso aluno de 35 anos, você pode enxergar aqui os valores dos homens. Então, é muito simples a gente enxergar aqui que ele tem o VO2, VO2 regular,
né? Um VO2 regular. Então, ele tem um bom VO2, né? Segundo a distância percorrida por ele. E aqui a gente pode detectar também a estimativa mesmo, né? De 2.000 metros. Você vê que a estimativa do VO2 ela é bem coerente com a equação que a gente colocou de 33,3. Vocês podem olhar aqui os 2 metros percorridos, tem uma estimativa de 33,4 ml por quilo minuto, por quilo corporal minuto. Então, você vê que ele tem um VO2 regular, e aqui a gente pode observar também que ele tem um VO2 regular para bom na tabela de classificação de VO2 da American Heart Association. Então, a gente vê que o indivíduo de 30 a 39 anos tem o VO2 regular para bom, e isso nos indica a classificação dele de aptidão aeróbia. E isso é importante para que a gente consiga, ou que os professores consigam prescrever treinos adequados para a aptidão física dele, que a gente que seja possível orientar de forma adequada, de forma precisa, motivar ele de outras formas, de acordo com o que ele tem hoje de capacidade, de aptidão física. Então, a avaliação dele é muito importante para que consiga prescrever os treinos mais precisos, mais adequados, mais justos para esse tipo de indivíduo. Então, é isso. Caso tenha alguma dúvida, nos procure, nos mande e-mail, e muito obrigado.